Nesse vídeo eu vou te contar por que é que você não deve espremer uma lesão, um cisto sebáceo, te mostrar o que é esse problema e como é o tratamento, como você deve buscar ajuda. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Apesar de tratar doenças extremamente mais complexas do que um cisto sebáceo, sempre chega no consultório pacientes com esse tipo de lesão, alguns até que cometeram o erro, a besteira de espremer, que acaba facilitando a infecção. Então é importante trazer aqui esse esclarecimento, né, para a população. Já te peço para curtir o canal e me seguir, né? Então, aqui você está vendo na imagem um cisto sebáceo. Vou colocar aqui a seta. Então, o cisto sebáceo é essa lesão que geralmente é bem palpável, é bem endurecida e costuma ter esse pontinho preto, tá? É uma lesão que, quando ele é pequenininho, não incomoda nada, é possível deixar ele lá, não precisa de nenhum tratamento em boa parte dos casos. A causa desse problema tem relação com a glândula sebácea. Então, a nossa glândula sebácea, ela fica bem próxima dos pelos da pele e ela pode obstruir e começar a acumular uma secreção que vai ficando por baixo da pele, né, formando uma cápsula. E, em alguns casos, ele pode estabilizar e ficar pequenininho. Em outros casos, ele pode continuar crescendo e acumulando cada vez mais essa secreção sebácea, que ela tem um odor bem esquisito, um odor ruim, né, de queijo, né, que é algo que você não deve espremer, porque quando você faz isso, você comunica essa cápsula, que é uma cápsula estéril, dentro não tem nenhuma bactéria, mas quando você espreme, você abre uma abertura que as bactérias podem entrar e esse cisto ele pode acabar infeccionando. Então não é interessante que você faça isso, porque senão vai ser mais difícil resolver seu problema no futuro. Então, quais são os casos que a gente acompanha e quais são os casos que a gente opera. Então, em geral, se o cisto está incomodando o paciente, por exemplo, numa região bem visível, como na face, ou no couro cabeludo, quando o paciente se deita ou penteia o cabelo, o cisto crescendo, nesses casos não faz sentido você acompanhar, porque se existe um tratamento que é simples, é melhor você se submeter a esse tratamento do que deixar essa lesão crescendo cada vez mais. Outra indicação de cirurgia, além do desconforto estético, é a infecção. Se o cisto está inflamando, se está doendo, também é um bom motivo para você procurar um cirurgião para fazer esse procedimento. Couro cabeludo e nas costas são os principais locais que essa lesão costuma aparecer, mas ele pode aparecer em toda a pele do corpo. Outra indicação de cirurgia, cadê? Eu até mudei a foto aqui, deixa eu passar logo para essa outra indicação. Um ponto importante nesse tipo de problema é o diagnóstico diferencial. Existem tumores de partes moles que eles são realmente perigosos, como um sarcoma, e a gente não tem como diferenciar um sarcoma de um cisto sebáceo à medida que a lesão vai crescendo. Então, quando a lesão tem mais de 6 centímetros, é algo, né, mandatório cirurgia. Não faz sentido você deixar um caroço grande no seu corpo, principalmente um caroço duro, porque às vezes pode ser um câncer e se você não trata no começo vai ser mais difícil conduzir. Então, se você tem uma lesão volumosa como essa da imagem, é mais um motivo para você procurar ajuda, procurar um cirurgião, tá? Então, voltando aqui para o tratamento da maioria dos cistos sebáceos, o procedimento é um procedimento simples, feito com anestesia local. É removido toda a lesão, incluindo aquele pontinho preto e removendo toda a cápsula. Quando você não remove toda a cápsula, existe uma chance considerável desse cisto voltar, desse cisto recidivar. E assim, isso, apesar de ser um procedimento simples, é interessante que faça por um profissional que saiba fazer, né? Porque às vezes eu atendo pacientes que fizeram esse procedimento com um médico generalista e o tratamento não foi feito da forma correta, às vezes foi muito doloroso porque não tem experiência em como anestesiar, às vezes o cisto acaba infeccionando depois da cirurgia porque a técnica asséptica, a técnica da cirurgia não foi respeitada. Então, em geral, é um procedimento simples, mas depende realmente do profissional, né? Uma complicação que acontece quando você espreme o cisto é a infecção. Então, a formação de pus, um abscesso, é uma cavidade cheia de pus, o cisto fica bem inflamado, dolorido, e aí nesses casos o tratamento é a drenagem. É um procedimento que deve ser feito com anestesia, mas em geral quando está muito inflamado a gente já não consegue anestesiar tão bem, e é você drenar toda a secreção, né, por essa abertura que é feita, além de iniciar os antibióticos. Então, às vezes o paciente tem um cisto como esse da imagem aqui, bem inflamado, cheio de pus, não procura o médico ou procura o médico e ele só inicia um antibiótico e o problema não se resolve. Se está cheio de pus, isso precisa ser aberto e precisa ser removido toda a secreção, que às vezes o paciente não sabe disso ou o médico que acompanha não sabe disso, que precisa realmente espremer. Nesse ponto, é um ponto que a gente tem que espremer realmente para sair toda a secreção infectada, porque senão o antibiótico não age, a infecção não resolve. Nesses casos, quando inflama assim,
não é um bom momento para cirurgia. Então, depois que teve um período de inflamação, fica tudo avermelhado, fica tudo grudado na pele, e a cirurgia para remover o cisto, se for indicada nesse momento, é uma cirurgia bem mais difícil, porque você não consegue identificar o final. Então, o momento bom para remover realmente, para fazer o procedimento, é bem no começo, tá? E aqui só uma imagem do que acontece, né, quando o cisto volta. Então, aqui a gente consegue ver a cicatriz, e aqui dá para ver o cisto voltando logo próximo, né, do corte. Então aqui é uma recidiva, um cisto que provavelmente foi deixado parte da cápsula. Quando a técnica é feita da forma correta, quando ele sai por inteiro, né, feito por mãos experientes, o cisto ele não volta mais naquele local. Ele pode voltar em outros locais, que na verdade não é que ele volta, ele surge, né? A pessoa que tem tendência, ela pode ter em vários locais, mas quando é feito da forma correta, ele não volta. Então aqui é uma imagem, né, se você fez a cirurgia e ele voltou, é interessante se organizar para fazer novamente uma nova cirurgia para remover esse cisto, tá? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse problema. Se você gostou desse vídeo, já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu tenho outros vídeos sobre esse tema, né, sobre cisto, inclusive alguns vídeos mostrando como é que é feita a cirurgia, alguns vídeos mostrando essa drenagem do cisto purulento. Mas se você tem esse problema e está lhe incomodando, procure um profissional para fazer o tratamento, de preferência um cirurgião, se for na região da cabeça e pescoço ou até no dorso. O profissional é a minha especialidade, né, é o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!